7h24, tem recadinho para você. E você quer conquistar a sua moto ou seu carro a partir de R$ 7,00 por dia? Isso mesmo, na Banese Corretora você encontra planos de consórcio a partir de R$ 7,00 por dia, sem taxa de adesão e com lance embutido para ser contemplado rapidinho. E olha só, a entrega é garantida, seja por lance ou sorteio. Na Banese Corretora você conversa diretamente com especialistas de mercado, gente, sempre que precisar. Descobre qual o melhor grupo e melhor lance para você. E aí, é claro, né? Investir de forma segura. São 7 contemplados todos os meses e conversando com os especialistas, as suas chances aumentam muito. Essa é a grande oportunidade de garantir sua moto, seu carro e o que quiser, claro, né? Com taxas as melhores do mercado. Acesse banesecorretora.com.br/consórcios. Consulte as condições, faça uma simulação grátis e aproveite. Consórcio Banese Corretora, para quem sabe onde quer chegar. Aproveito também, gente, para dar outro recado importante para você sobre saúde. Falar da Unimed, falar em Unimed é cuidar de você, né? E que tal adquirir o plano da Unimed? Você sabia que a Unimed tem central de vendas, inclusive aí em pontos estratégicos para você? Pois isso mesmo. É possível conhecer e contratar todos os planos Unimed, assim como ter uma boa conversa com consultores sobre os serviços disponíveis pela operadora de saúde, tudo com segurança e credibilidade. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. O plano, imagina, 7h26, entrevista. Jornal da Fama. Jornal da Fama. Entrevista. Bom, gente, recebendo aqui no estúdio, saudades dela, tá? A gente assiste, né? E pandemia, a gente acaba afastando o povo, mas ela tá sempre presente nas redes sociais. É na live, sempre firme, sempre ativa, mulher guerreira, disse mulher barulhenta. Características, e eu acho que elogiosas, porque mostra realmente que é a doutora Emília Correia. Obrigada por estar aqui, né? Feliz ano novo, essa entrevista também, aqui no Magna, bom dia. É exatamente isso que você falou, da saudade, porque eu acompanho seu trabalho também na rede social, também aqui na FAM, mas pessoalmente, principalmente depois de pandemia, quase a gente não tem se visto, e para mim é uma grande alegria revê-la. E revê-la bem, tá? Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para todo mundo, né? Olha o Rodrigão ali, o Diego. Pense, né? Retaguarda boa. Roberto Pereira! Nosso querido Roberto Pereira. E assim, sabe, Magna, parabéns pelo trabalho. A fã tá maravilhosa, linda. Que Deus abençoe muito a equipe, que Deus abençoe muito vocês. E eu tô à sua disposição. Que bom, viu? E esse período de pandemia, gente, tudo muito difícil. A gente teve que se adaptar e ainda, né, está voltando aos poucos, mas quando a gente está pensando em voltar, tem uma coisa ou outra acontecendo. E aí foi um período realmente complicado, sessões virtuais, aí isso afasta, de certa forma, né, aquele contato direto com o eleitor. Como é que foi e está sendo? Então, foi as redes sociais foi importante para continuar mantendo esse contato com o eleitorado, doutora Emília? Então, com certeza, Magna, foi o que foi o que restou, foi o que a gente tinha no momento para mostrar o trabalho, as sessões remotas na Câmara, inclusive, não sei se vocês lembram, ela até demorou a acontecer, a gente teve que cobrar um pouco isso, né? A gente ficou um tempo sem estar com as sessões remotas, e já em outros municípios e em outros estados já com sessões remotas, mas graças a Deus aconteceu, a gente conseguiu fazer o nosso trabalho, mas não é a mesma coisa nunca, né? Sim. Não é a mesma coisa nunca, porque as pessoas não podem se deslocar, muitas vezes não podem estar na Câmara acompanhando o trabalho, o quadro, o formato, a formatização mesmo da transmissão de uma sessão remota não é muito atrativa, né, para as pessoas, mas enfim, foi importante passar por isso, foi importante ter as sessões remotas, foi importante continuar o trabalho. Isso é muito bom. E o que, doutora Emília, a senhora destaca, apesar desse momento, dessas dificuldades, nesse início desse mandato, né, de mais relevante, de projetos, dos embates, a oposição ainda sempre muito diminuta, né? Mas a gente vê que chegou gente para reforçar
o seu exército, podemos assim dizer, né? Porque É sempre verdade. esteve ali de forma muito combativa. Qual o seu principal, vamos dizer assim, os destaques, né, nesse mandato Então, agora? vamos lá. Como você bem colocou, né, estava praticamente, em termos de mulher, então, a gente teve uma Pois. ampliação muito boa, graças a Uhum. Deus. Deve ser mais, sempre tem que aumentar esse negócio lá. Eu fiquei quase 2 anos sozinha como mulher ali na Câmara. Não foi fácil, porque quer queira, quer Imagino. não, é um ambiente extremamente masculino, os parlamentos ainda, né? E houve um aumento também da bancada. Não muito também. Você lembra que lá no mandato anterior éramos só 4, uma mulher e Isso. 3 vereadores homens. Agora nós temos 4 mulheres, e um homem, Sim. aumentou um número. Éramos Sim. 4, nos tornamos 5, 5. né? Aham. Só Daqui a que pouco vira novela, éramos 6, mas é bom que a gente, assim, Exata éramos, né? E éramos, não, e somos 10, e somos Isso, mais, né? exatamente. Agora Então, somos 5, sendo que na bancada da oposição prevalece o número de mulheres, né? São 4 mulheres e um homem, né? sim. Então, mas isso já é uma evolução, isso já é muito interessante e a gente sabe que precisa continuar. Olha, infelizmente é um número, como você colocou, é um número diminuto, por isso que tem que ser de forma mais incisiva, de forma mais firme. Às vezes quem está do outro lado fala, "Isso não é muito exagerada? Será que a vereadora Emília não é muito exagerada?" Quem conheceu a vereadora Emília, defensora pública no Tribunal dos Júris, que nunca pensava em participar de política, era exatamente esse formato aí no Tribunal do Júri. Não se conformando com alguns posicionamentos do promotor, mas lá não nos conformando com algumas decisões do juiz, mas lá tinha um tratamento diferenciado, um tratamento mais urbano. E olhe que eu também era firme do mesmo jeito. Agora a gente não atingia pessoas. Na Câmara já tem uma pegada diferente, que se atinge pessoas, reduz pessoas, né? E isso não é bom. A gente tem que falar de política, falar de posicionamentos políticos, de vereadores, de gestores, mas atingir pessoa, diminuir pessoa, eles exigem tanto isso, mas eles fazem isso com a gente. Por isso que a gente, por uma questão de lamentável. firmeza e sobrevivência, a gente tem que ter aquela Para postura. garantir esse respeito, né? Exatamente. O Aí, mas não respeito, se acima de garante tudo, né? respeito com grito. Bom, ali naquela casa, muitas vezes, só se garante respeito com grito. E às Uhum. vezes nem isso, Magna, mas a gente vai dando continuidade. Tivemos sucessos em algumas aprovações que hoje já se faz leis, né? Como tivemos leis assim interessantes em relação à pegada da mulher, na esfera da mulher, melhor dizendo, né? No âmbito da mulher, no âmbito da criança, né? Isso tudo a gente tem essa preocupação, e principalmente em se tratando de violência e de espaço feminino em todos os lugares. A gente tem se comportado desse jeito ali. Uhum. Agora, vereadora, a gente sabe que, e aí diante até disso, a oposição, ela nem sempre, claro, é raro de repente ser maioria, é complicado, né? Então, mas ela tem que ser mesmo assim muito unida para garantir esse espaço da voz, enfim. E a oposição é sempre algo muito importante que tenha, porque é ela, e se o gestor, né, for, né, esperto, tem que ficar atento e ouvir. Mas tem alguns que se fecham e não querem nem ouvir. A vereadora Linda Brasil, que esteve aqui também conosco, lamentou isso, e ela no primeiro mandato. Então eu acho que ainda pela inexperiência está aprendendo muito, e alguns dizem assim, é meio que ilusão, né, achar que de repente o prefeito vai ouvir, que o prefeito pode chamar, mas não deveria ser assim. Não é? Porque a oposição tem Exato. muito a contribuir, por que não? E eu lembrei, o prefeito Edivaldo Nogueira começou também nas ruas, no movimento estudantil, e foi do parlamento e era Foi a oposição, oposição, e não é? parece que esqueceu E aí essa vocês história. continuam com essa dificuldade até de serem chamados, de serem ouvidos e de aprovação de projetos, Com vereadora? certeza, Magna, isso é histórico. E é como você bem colocou, não era para ser assim. Gente, olha, sabe o que é que coloca a gente vigilante, mais competentes, mais aperfeiçoados? Ouvir as críticas. Sabe, Pereira? Sabe, Magna? Ouvir as críticas. Porque, bom, estão criticando. A oposição critica pesado. Mas não deveria criticar nesse formato? Deveria apenas isso. É o formato de cada um, é o perfil de cada um. Pegue o que é bom. Pegue aquilo que é bom, que a oposição está falando, está criticando, que vai melhorar a gestão. Quando a gente vai no lugar, quando a gente vai fazer uma fiscalização, e a gente tem feito muitas,
É só conferir lá na nossa rede social e verás, né? Digamos assim. Sim. Aí, se a gente mostra um ponto negativo da cidade, a gente está ajudando a gestão a corrigir o ponto negativo. E aí a gestão ganha aquela comunidade, sabe? Se é um posto de saúde, se é a falta de saneamento, aí a gente vai ganhando. Quando a gente leva isso, o prefeito, opa, veja lá, vamos corrigir. Já vai diminuindo os problemas negativos da cidade e já vai ampliando, digamos assim, a satisfação do eleitorado, do munícipe. Isso é muito importante. Então, mas continua sendo assim. Por exemplo, se tem eventos, a oposição não é convidada, também eu já entendi isso há muito tempo. Sim. E não faço questão, Magna. Muitas vezes, quando eu me faço presente, se eu me fizer presente num evento desse, é como se eu tivesse, digamos assim, confundindo o meu eleitorado. Sabe? Confundindo o munícipe. Será que já está acontecendo alguma ajuste, aliança aí, já alguma coisa? E o nosso eleitorado, o nosso munícipe, aquele que nos seguem, aqueles que eles querem a gente com olhos críticos mesmo, para melhorar, não para piorar. Não é aquela história, quanto pior, melhor. Não tem nada a ver com isso, porque se a gente faz parte da cidade e é representante do povo da cidade, como é que a gente quer pior? A gente quer melhor. Isso é muito bom e é essa postura, é esse tipo de parlamentar, esse perfil que nós, enquanto cidadãos, devemos cobrar e exigir e eleger. E é isso, mas infelizmente ainda mantém-se uma cultura, né, que acha que de repente a oposição é para derrotar. Não é cuidar da cidade, é cuidar do povo, como disse a doutora Emília Correia, isso é muito bom e essa é a postura que a gente quer, né? Bom, nós vamos a um rápido intervalo e a gente continua aqui o bate-papo com a vereadora, a doutora Emília Correia. Vamos falar um pouco mais agora de futuro político. Esse é um ano de decisões, esse é um ano de escolha. E aí, doutora Emília, quer que vai se candidatar a deputada estadual, a federal? Quais os projetos? Como é que as coisas estão sendo aí, né? Esse cenário está sendo arrumado, a gente vai falar sobre isso já já. 7h49, situação complicada, né, doutora Emília? A gente estava falando aqui no intervalo sobre isso, a preocupação. Isso. As unidades de saúde já se começa a montar já uma estrutura, né, para atender a população. Exato, Magna. Há uma preocupação de todos nós e eu não sei bem o que acontece com o coletivo, com as pessoas em geral. É como se tivesse já resolvido, não tem mais perigo. Não é assim, tá agravando a situação. Pois a gente é. está, de certa forma, protegidos por causa da vacina, graças a Deus. Deus, mas não é garantido. A gente tem que continuar tendo todos esses cuidados. Aqui mesmo, parabéns à FAM, os cuidados. Eu estou aqui conversando com a Magna, sem máscara, mas tem um protetor entre nós, verdade, é né, uma transparente, barreira uma aqui, barreira, porque tem que continuar assim. Olha só, a influenza já tem matado aqui no estado de Sim, Sergipe. já 26 né? óbitos na H3N2 já ontem computados, né? Exato. Imagine. Então a gente tem que ter essa consciência de cuidados. Vamos trabalhar, que bom que a gente está podendo trabalhar, mas com os cuidados, porque senão, Magna, eu não sei o que vai acontecer. Olha, a gente saiu de uma pandemia, não saímos, estamos numa pandemia com uma possível epidemia de surtos, né, de estados gripais. É verdade. Bom, doutora Emília, seu futuro político, esse é um ano de eleições, é um ano importante, é um ano de decisões, é um ano de escolhas. Mais uma vez na mão do cidadão, né? Está nas mãos do eleitor, e aí avaliar nomes, o que está sendo posto, e aí? E Emília Correia? Então, tudo que você disse, é um ano muito importante, em todos os sentidos falando, em termos de saúde, como a gente está falando, e é um ano de decisões. É angustiante a gente não poder, por exemplo, já afirmar, no mesmo ano, não tem como ainda afirmar. Por exemplo, no caso, a Emília Correia vai sair para deputada federal, vai sair para o Senado, vai ser estadual. Então, o partido, todo mundo sabe que os partidos sempre preferem as candidaturas à federal, né? Porque para que eles se mantenham vivos naqueles estados. É uma questão de sobrevivência. Mas existe uma possibilidade da Emília sair, uma forte possibilidade da Emília sair candidata a deputada federal. Essa é uma possibilidade mais forte. Mas existe também a possibilidade da Emília sair candidata ao Senado.
né? A gente Opa. está avaliando isso aí, né? Isso pode acontecer, sim, não está definido. A nacional do nosso partido, nós estivemos lá, deixou muito claro que isso pode acontecer, claro que a probabilidade maior para a federal, mas pode acontecer dependendo dessa arrumação do time. E você sabe que essa é a nossa grande dificuldade, não só nossa, mas de muitos partidos, né, Magna? Sim. Porque formar time em partido com tanta gente que muitas vezes diz sim, mas não segura o sim, diz não, mas não segura o não, então você nunca sabe. Você tem pra onde. muita experiência disso, né, da sua Então trajetória. eu sofri, aprendi, eu não antecipo nada mais, exatamente porque eu não quero ficar amarrada com a minha palavra. Ah, mas política não tem isso não, doutora Emília, é cumprimento de palavra. Mas eu quero cumprir. Ah, política não tem ética não, doutora Emília. Política tem que ter ética. Tudo tem que ter ética. Quando não se tem ética e quando você ouve isso de políticos, você talvez não ouça nas entrevistas, mas você ouve nas quatro paredes. Política não tem nada disso não tem ética não tem palavra não. Como é que você vai cumprir a palavra com quem não cumpriu para você? Eu tenho que dar meu exemplo, eu tenho que ter meu perfil, eu tenho que ter o caráter que eu digo que tenho. Senão, é melhor não participar, porque não gera confiança. É o que está faltando no meio político. Aliás, na vida, né? Confiança, confiabilidade. Então, Magna, essa é a minha resposta ainda angustiada, que eu gostaria muito de dizer bem assim, vai ser isso. Porque eu gosto dessas definições. E isso também ajuda. E o seu eleitorado, ao né? Que ele eleitorado acompanha e que quer ouvir essa resposta. Por onde eu passo, né, é uma coisa muito bonita e gratificante, porque desejam que eu saia candidata ao Senado, ao governo do Estado, né? Tem isso, muito isso. E a gente vê essa angústia das pessoas querendo ouvir essa certeza, e essa certeza a gente não tem, mas a gente vai estar, sim, disputando, se tudo correr bem, se tudo correr adequadamente, que a gente faz planos, quantos planos a gente faz, e às vezes o nosso Deus lá de cima diz, não é por aí não, ou então ele confirma, os planos estão sendo feitos, as coisas estão sendo encaminhadas, a resposta certa, certamente primeiro vem do alto e depois desses planos humanos aqui. Vamos ver o que Agora, que doutora Emília, sempre as pessoas também, essas que incentivam, por outro lado, você tem aqueles que analisam o seguinte, mas eu vou arriscar, Isso. a vaga é apenas uma vaga para o Senado. Né? É. Na sua trajetória política, quando vai para as urnas, seu eleitorado chega junto, surpreende. Mas aí, por questões outras da própria legislação, de votos, não chega lá e frustra esse eleitor, né? Que tanto esperava sua atuação. Em 2018 você viu o que aconteceu, né? Pois é. Tivemos quase 53 mil votos, fui mais votada que candidatos que assumiram, né? E eu perdi na questão da legenda. Tudo isso a gente está analisando, então, Magna. Exato. É isso que eu ia te perguntar, porque aí é colocar em risco, de repente, uma eleição que poderia ser garantida e mais um espaço a ser conquistado. Perfeito. Porque, de repente, outros interesses e alguém que quer aproveitar a escada. É exatamente isso, a escada Magna. E o seu nome. Então, você como tem evitar uma análise isso? muito perfeita. Aliás, você, o Narciso, a equipe da FAM é show. Exatamente por isso que a gente está analisando com muito cuidado, com um pé no chão. Mas o partido sabe, por exemplo, que eu não tenho receio de disputar algo, porque tudo incorre em risco. Quando você vai para uma eleição, você tem, com certeza, 50% para você levar para ganhar e 50% para perder, né? Então, eu tenho uma forma diferente de ver as coisas. Eu tenho que ter os cuidados dentro de uma probabilidade numérica, dentro de uma probabilidade da inteligência humana, mas eu confio muito naquilo que está sendo determinado do alto para mim, né? Então, é assim, eu estou trabalhando, as probabilidades são essas, pode acontecer isso aí, isso que você coloca, né? Por exemplo, é uma vaga só, o Senado, na outra eram 2 vagas. Isso. Então, tudo é difícil para uma vaga só e é difícil também para 8 vagas, que é no caso para deputado federal, né? Mas por isso que a gente está certamente analisando isso, porque Deus tem uma resposta, mas Deus também nos deu inteligência para analisar as coisas direitinho e Ele certamente vai definir isso e a gente também. É o que a gente espera. Olha, a gente está com o tempo assim esgotado, mas pelo menos só esse, porque aí o pessoal, eu vou ler então outros, vou pelo menos registrar, porque vai chegando quando já vê o tempo, mas a doutora Emília, a gente comentava assim, ela conhece bem, porque ela também é do rádio. Sim. Ela sabe bem como
É a loucura e uma coisa acaba atropelando a outra. Aqui, quem está mandando um abraço, vou transmitir também o abraço, Bruno da Roma, de Tobias Barreto, Que legal. tá? Mandando um abraço. Aqui, Ana Beatriz tinha mandado também aqui uma mensagem mais cedo, quando eu anunciei, né, a sua entrevista. Por favor, diga à doutora Emília Correia que ela continue firme e ativa. Precisamos de mulheres assim, que garantam o nosso espaço e ela me representa. Ana Beatriz, eu fui selecionando, então está aqui registrado. Deixa eu ver quem mais aqui. Esse, já está pronto aí, esse do Jesus? Vamos lá rapidinho, que manda um áudio aqui para a doutora Emília. Bom dia, Magna. Bom dia aos ouvintes da FAM FM. Ô, Magna, nós estamos percebendo o aumento de pessoas nas UPAs, né? Nas urgências de Aracaju. E, no entanto, eu não estou vendo o governo do estado, a prefeitura de Aracaju, se manifestar quanto à inibição, à proibição desses eventos que aí estão se propagando a todo momento. Agora há pouco eu estava ouvindo no programa festa em Laranjeiras, festa na Orla da Atalaia, festa não sei aonde, o Escambau A4. Então, pessoal, se essas festas estão causando aglomeração, consequentemente, vai haver mais pessoas infectadas com a gripe ou até mesmo com o coronavírus. Então, quero chamar a atenção da prefeitura e do governo do estado para voltar a inibir essas festas, voltar a fiscalizar esses eventos que aí estão voltando aos poucos, né? E a população, ao se aglomerar, está adquirindo a doença velha gripe. Pronto. Desculpa que interromper por causa do longo, mas a gente já entendeu aqui a mensagem do Jesus, a preocupação. Parabéns pela entrevista com essa grande guerreira Emília Correia, pessoa de personalidade. E aí esse áudio que ele tinha mandado, a preocupação que a gente já tinha abordado aqui. Pronto, a Ana Beatriz, que também, doutora Emília, que já fez esse registro, mais um outro aqui, só elogios mesmo aqui, né? Emília, o outro já tinha perguntado o destino, o futuro político dela, ela já está explicando aqui que vai aguardar, né, mais um pouco, né? Eu quero até pedir bem mais um pouquinho só. Pronto, é questão de paciência, né, para tomar a decisão certa. É isso? Exato. E a gente, com certeza, vai chegar naquilo que seja melhor, né? Às vezes não é o melhor até mesmo para análise de alguém, mas pode ser, sim, o melhor. Eu confio muito, Magna, na questão sensitiva da mulher. É diferente. É diferente. Verdade. Então, por mais que digam coisas para nós, eu acho que você tinha que sair para isso, para aquilo outro. A gente tem desejo de estar assumindo aquilo que for melhor para a gente, para as pessoas para a gente, mas a gente vai ouvir, vai estar atenta a tudo para não frustrar. Bom, último questionamento aqui, a doutora Emília, dentro da política, já agradecendo o fato de estar aqui conosco, pedindo até a compreensão mesmo, né, pelo tempo, mas ela conhece bem a dinâmica. A gente já vê que do lado, né, do governo, já são em torno de 5 candidatos postos, e eles lá, governador, como coordenador, para essa escolha em grupo, em consenso, como ele faz questão de dizer o nome. Do lado de cá, dos adversários de oposição, a gente não vê isso, muita clareza de nomes sendo colocados e postos. Só assim, aleatoriamente alguém fala na Alessandro, mas aí Alessandro já está para a presidência da República, que o partido já o indicou para lá, pode ser. Aí tem Daniele Garcia, que está também nessa história, é Senado, é deputado, enfim. E aí, né? Você tem Rogério Carvalho, que já saiu do lado de lá e veio para cá. É o único que a gente vê. Como é que você avalia isso e quais são esses nomes? Está muito confuso? Também a oposição não está unida, como sempre? Isso é muito triste e é uma questão, tenha certeza, não é uma questão só política, é uma questão de muita vaidade. Então, enquanto a oposição não entender isto, não se sentar de uma forma ampla
para conversar amplamente com aqueles que fazem oposição. Eu acho interessante, fulano de tal é oposição de verdade, fulano de tal é oposição de verdade. Gente, tem que ter uma oposição unida com um objetivo, e isso não tem, existe uma extrema vaidade, porque de um e de outro, agora minha vez, porque isso, porque eu, inclusive, porque e tal, aí não chega a nada, aí sabe quem é que se dá bem, né? Infelizmente. Sim. A situação, quando existe, é igual no tribunal do júri, Magna, Sim. eu tenho muita experiência sobre isso, quando existiam 2 réus, um dizendo que não foi ele e o outro dizendo que foi. Quando existe conflito, a promotoria, o Ministério Público só precisa ficar sentado e assistir, sabe? Então, dentro da política partidária, se não houver isso, né, uma unidade de verdade, mesmo sem você concordar, mas uma unidade de verdade, não um quebrando a perna do outro aqui e ali e fazendo de conta que está unido. Temos que estar unidos, sim, mas para isso tem que ter uma conversa, digamos assim, verdadeira. Será que isso é possível acontecer? Uma conversa verdadeira, olho no olho, palavra de homem, palavra de mulher, e aí seguir em frente. Aí é diferente. Mas enquanto tiver assim, aí a situação fica só assistindo e esperando o momento de continuar no poder. Isso é lamentável, isso a gente sofre, mas a gente continua com a mesma postura. Perfeito. Muito obrigada, doutora Emília Corrêa, vereadora por Aracaju, por sua participação aqui. Feliz ano novo, sucesso nos seus projetos, né, que sejam aí alcançados. E obrigada pela representação, pela forma atuante do parlamento. Magna, muito obrigada. Deus te abençoe muito. Parabéns pela sua postura de sempre como repórter, como apresentadora, né? Você é ícone e nos representa também. Parabéns à FAM, um abraço para o Narciso, para toda a equipe. E que Deus esteja nos abençoando, nos dando essa resposta firme, né? E vou falar uma coisa que sempre incomoda eles. E que Deus nos livre do homem mau. É uma marca, é verdade.